Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem alguns anos que a gente tá vendo que algumas coisas vêm fechando no Brasil e a gente fica olhando naquelas lojas grandes, aquelas marcas que são interessantes, de eletrônicos e tal, mas tem um segmento que tá sumindo e pouca gente tá percebendo, que são as livrarias. Em julho de 2023, um dos marcos das livrarias brasileiras acabou indo para o saco, que era a Livraria Cultura, que ficava na Avenida Paulista, que ela era espalhada por vários lugares do Brasil. Seja Saraiva, até a Fnac mesmo, que era meio livraria, meio calabresa, meio papelaria, pepperoni, foi pro saco. Mas o que tá acontecendo? Por que esse mercado inteiro tá indo pro saco? E será que tem um vilão por trás disso? É isso que você vai entender hoje no Nerd Show. Eu tô muito animado pra fazer esse vídeo. Mas só que pra gente entender esse universo todo, a gente precisa começar pelo início. Porque como que o livro foi desenvolvido? De onde que ele veio? Como que isso aconteceu? A gente pode começar a nossa história pela pré-história. Pré-história é uma coisa um pouco estranha da gente falar, né? A pré-história, na verdade, é um período em que a gente fala que veio antes da própria história. Por quê? Porque antigamente as pessoas não tinham a escrita. Então, teoricamente, elas não tinham história. O que é uma grande bobagem, na minha opinião, porque as pessoas tinham os pictogramas lá nas caverninhas, tinham as ferramentas que eles faziam para viver. Então tudo isso conta uma história muito grande do que aconteceu. Mas as primeiras linguagens escritas mesmo vieram de vários lugares ao mesmo tempo. De 3400 a.C. lá na Mesopotâmia, de 3.250 a.C. no Antigo Egito e de 1.200 a.C. na China. Só que para começar a se comunicar com alguém, você tem que escrever isso em algum lugar, né? Eles usaram alguns lugares mais diferentes para fazer isso. Por exemplo, todo mundo começou a escrever na argila, naquela tabuleta de argila bonita, né? Mas não ficava prático para levar na bolsa, né? Pra você ir pro trabalho. Então eles inventaram outros lugares para fazer isso. Por exemplo, o papiro, que nem é a questão do Egito, e também no bambu, que a China usava isso muito bem. Até aqui na América eles também usaram isso, mas eles usaram pele de animal para fazer esses desenhos, os maias, os astecas, eles desenhavam, escreviam também. Mas um grande marco nessa história toda da escrita foi a Pedra de Roseta. Você já ouviu falar no que é isso aí? Basicamente ele foi o maior tradutor que a gente teve da história antiga. A Pedra de Roseta ela foi achada contando uma história, só que em 3 línguas. Você já se perguntou então como é que o pessoal do Egito, como é que eles estão lendo esses hieróglifos aqui e eles estão sabendo o que estava rolando? Porque essa pedra ela tinha 3 linguagens, o grego, o egípcio antigo e o egípcio novo. Aí eles pegaram a tradução, compararam e assim eles conseguiram decifrar esse código e conseguem ler todos os hieróglifos. Diga-se de passagem, a gente não sabe como é que era o som disso. Então a gente nunca vai saber como é que os egípcios falavam isso. Mas do jeito que eles escreviam, a gente sabe. Aí, essa Pedra de Roseta, pra você que ficou curioso, ela contava a história do Ptolomeu V, que tinha 13 anos e assumiu o reino. É uma fofoca das antigas, né? Mas as coisas foram evoluindo e do papiro, isso foi para o pergaminho. E várias culturas, inclusive o pessoal da Grécia, usava o pergaminho também, que era a tecnologia da moda. Só que a gente está procurando o início do livro, a origem do livro como a gente conhece hoje, né? E isso veio lá começando na Idade Média, com o Códice. Você sabe o que é Códice, Babarilando? Não. Códice parece código falando errado, né? Uhum. Mas não é isso. O Códice ele foi usado como uma maneira da Igreja Católica fazer os livros dela e se diferenciar das demais, porque todo mundo usava o pergaminho. Então ela falou assim, vamos fazer um trem diferentaço aqui, vamos colocar uns papéis dobrados e costurados pra gente fazer um livro, que seria o Códice, né? E isso começou a ser usado lá no século X. Só que eles começaram a usar os códices como livros proibidos, mas não é proibido tipo assim, era uma Playboy da época, saiu a nova, né, a negócio da tiazinha. Não era nada disso. Ah, bom. É porque eram livros religiosos, sagrados. Eles meio que limitavam quem tinha acesso ao conhecimento. Então só os nobres ou pessoas importantes podem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Porque você sabe, né, que conhecimento é poder. E se eles falavam assim, isso aqui tá escrito nesse papel aqui, e todo mundo tinha que aceitar. Era praticamente um convite do Orkut, né? Só quem tinha o convite do Orkut, assim, que era taxado como importante, a pessoa que podia acessar os livros sagrados. É o quê?
Mas o livro mesmo, do jeito que a gente conhece hoje, veio lá em 1430, com o Gutenberg. Já ouviu falar nesse rapaz aí? Gutenberg era um cara lá da Alemanha que criou os tipos móveis para fazer impressão, não é tipo de móvel de cadeira, não, é para fazer impressão. Ele queria fazer a Bíblia de Gutenberg, para passar pro povo a Bíblia, para eles lerem, poderem ler. Só que essa tecnologia já tinha sido inventada lá na China em 1041, com um cara que chamava Bi Sheng. Mas os livros começaram a se popularizar depois da queda do feudalismo. Ai, a gente ouve esse negócio de feudalismo, já lembra da escola, fala assim, Jesus, toma conta, não quero saber o que é isso. Mas é porque, na verdade, é simples. É que era o senhor que tinha os feudos. Aí ele dava os feudos pro povo lá. Aí quando caiu esse sistema, né, e os caras com a grana começaram a entrar na jogada, aí o dinheiro começou a falar mais alto, esses nobres começaram a trazer mais livros e gerar mais esse tipo de conteúdo. Mais pessoas começaram a ter acesso e foi assim que começou a se popularizar, dali pra cima. Deixa eu fazer uma observação fora de contexto. Pode, por favor. Eu adorava estudar o feudalismo na escola, porque eu não sei se você lembra, tinha muito filme. Tinha muito, é verdade, era a matéria que mais tinha. Em Nome da Rosa. Joana d'Arc. Joana d'Arc, bons títulos. As livrarias começaram a se popularizar principalmente na Europa. E a livraria que se tem notícia de mais antiga até hoje é de 1773, que é a livraria Bertrand, que fica lá em Lisboa. Tanto falando em Lisboa e nos portugueses, porque eles que trouxeram essa coisa do livro aqui pro Brasil quando eles vieram lá, né? Vieram encher o nosso saco, né? Eles vieram encher o nosso saquinho aqui, vieram pro Brasil, pelo menos deixaram uns livros pra gente, a gente começou a ter mais esse tipo de cultura. É verdade. Mas se atribui a culpa do bem, né, no século XX, de ter trazido muita leitura, de ter incentivado a leitura, ao Monteiro Lobato, né, aqui no Brasil, que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tantas obras aí que a gente já cansou de reler, de ver em vários jeitos diferentes. Alguns meio bosta, alguns bons. O desenho era uma bosta. Eu sei o que você tá falando, Renato. Você nem lia. Não, eu não lia, mas eu vi os desenhos. Então trouxeram pra cá, o negócio tá de vento em popa, tá todo mundo cada vez mais lendo, gerando mais conhecimento e propagando, mas quando que o negócio começa a dar errado? O declínio disso começa lá nos anos 90, então os anos 90 tiveram uma culpa bem grande nisso. A França tinha costume de deixar que as livrarias virassem também um café, então meio que o foco acaba de sair um pouco do livro mesmo, da leitura, de vender livro, para virar mais um ponto de encontro. Quantas vezes você já foi marcar um encontro, alguma coisa de trabalho, qualquer coisa, e marcou numa cafeteria, que também era uma livraria? Ele virou só um point de encontro. Ah, mas é porque você não conhece o prazer existente entre uma xícara de café e um bom livro. Não conheço mesmo, deve ser chatão. Claro que outros fatores ajudaram, né? Por exemplo, o interesse de outras mídias, porque veio filme, veio desenho, e o pessoal meio que, então não preciso ler, eu posso ver essa história contada de outras formas. Claro que isso ajudou bastante, mas teve um período histórico também que atrapalhou muito, principalmente aqui no Brasil, que foi o regime militar. Porque nessa época da ditadura, teve um grande problema de, tipo assim, tinha censura, não tinha incentivo à cultura, todas as informações que rolavam eram meio que vigiadas. Então, nesse cenário, a gente não gera uma criatividade livre. Todo mundo tá meio pisando em ovos para gerar algum tipo de conteúdo. Te lembra algum período histórico? Outro fator, claro, teve outro também, que foi a crise de 2008, que a economia global deu uma azedada e isso afetou todo mundo. Mas teve o principal vilão do nosso vídeo aqui e que eu acho que você vai entender e vai ficar de cara, principalmente certas pessoas que estão aqui. Em 2012, sabe quem veio pro Brasil? A Amazon. A Amazon veio pro Brasil. E por que isso foi tão ruim pro mercado? Então vamos lá, qual que é a situação atual? Beleza, a Amazon entrou em 2012. Até 2015, mais ou menos, a gente tinha várias livrarias nos shoppings. Então, que nem eu falei, a Nobel, a Livraria Cultura, a Livraria Leitura também, que agora vende de tudo, né? O dono da Livraria Cultura deu uma entrevista há 11 anos atrás falando sobre a ameaça da Amazon, que ele julgava que não seria nada demais. Que burro! Essa concorrência, de alguma forma, já existe. Ela já existe. A Amazon vem, se ela vier, que ainda ninguém sabe direito se ela virá ou não. Ele fala tudo sobre e-book, que o e-book ninguém não vai pegar, que não sei o que. Ele meio que, nossa, tudo que ele falou, ele... Basicamente foi isso. Eu não acredito muito na velocidade que eles estão dizendo. Os aparelhos são caros ainda no Brasil. Qual que é a proporção hoje em dia da venda de e-books na Livraria da Cultura? É mínima.
É muito 1%? pequeno. Ah, não dá isso. É muito pequeno. O que aconteceu? Os Estados Unidos meio que começaram a cantar pedra, porque diz que lá as livrarias começaram a fechar. O dono da Livraria Cultura contava com as leis brasileiras, que a Amazon teria que se adequar ao Brasil. Também ela vai ter que enfrentar as regras do mercado local. Então, vai se estabelecer uma concorrência basicamente pela competência de cada um. Só que ela trouxe vários modelos que minaram um pouco a nossa economia aqui dos livros. O dono da Livraria Cultura falou que as vendas que ele tinha com e-book era mais ou menos 1% das vendas que ele fazia e que ele não achava que isso ia passar muito, porque o pessoal não ia pegar um aparelho para poder ler. Só que me vem a Amazon, cria tanto o e-book quanto o aparelho que você vai ler esse e-book, põe um preço absurdo que compete diretamente com as livrarias e não tem o que fazer. Porque, por exemplo, você vai numa livraria, você olha o livro pra quê? Pra você olhar qual que é o título, qual capa te interessa, talvez, e olhar o preço na Amazon. A Bárbara faz isso aqui direto, né, Barbarella? Uhum. Diretíssimo ela faz isso. E ainda me põe uma assinatura mensal que você tem todo um catálogo de livros que você pode ler sem ter que pagar alguma coisa a mais por isso. E tem outra, a Amazon, ela chegou com uma estratégia muito gigantesca. Por quê? Ela tem atualmente 7 pontos de distribuição no Brasil. Ou seja, ela chega em qualquer ponto do Brasil numa velocidade muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente que qualquer livraria. E essas fábricas funcionam 24 horas em 4 turnos, né, durante o dia, ou seja, nunca para. À primeira vista, o CD no Ceará parece um grande supermercado. Dos mais de 45 milhões de itens, whey protein e cueca se destacam entre os armazenados. Então, vamos pensar. O cara lá da Livraria Cultura falava que vendia livros digitais, menos 1% do tipo do negócio dele era de livros digitais. Em 2019, 80% dos livros digitais vendidos no Brasil eram da Amazon. E mais de 50% das vendas físicas de livro eram da Amazon também, depois de um tempo. Então as outras ficaram com a outra fatia do mercado. Mas eu te pergunto, como que a Amazon consegue fazer isso? Como que ela consegue trazer preços tão baixos? Porque isso é meio maluco, né? Eles negam totalmente, mas algumas empresas falam que a Amazon faz uma coisa que se chama dumping. Você sabe o que significa isso? Algum palpite, Barbarella? Não. Eles, teoricamente, vendem um livro a um preço abaixo do mercado, tomando prejuízo para que eles sejam a opção mais escolhida para que as outras concorrências quebrem, para que as outras concorrências não possam acompanhar eles de forma nenhuma. E como que eles fazem isso? Bom, tem alguns motivos. O primeiro é que o Jeff Bezos, ele é bilionário, né? Então, tipo assim, ele consegue tancar esse tipo de coisa, né? Ele segura as pontas. A outra coisa é que a Amazon é muito esperta, porque ela consegue tirar todo o lucro e cobrir esse buraco com os outros produtos que ela vende. Ela não vende só livros, ela vende de tudo. Aí você pensa, nesse caso aqui, então, a gente vendo todos esses fatores aqui, a gente pensa que a Amazon é meio que boazinha. Por quê? Ela tá popularizando a leitura, a preços baixos, as pessoas conseguem pagar o que elas precisam para ler um bom livro. Não vamos dizer que é bonzinho, não, né? Tem um porém. O quê? Fala logo! Sabe por quê? Você tá acostumado com o preço dos livros, né? Eles vão te oferecendo esses livros. As pessoas que estão concorrendo com eles vão quebrando. Quando eles quebram, só a Amazon vai vender livros, certo? É a hora que a Amazon vai poder reajustar esses preços para voltar o preço do livro, para subir um pouco o preço do livro e tirar maiores lucros disso. Isso é uma estratégia, né, que, assim... Otário! Para você ter uma ideia, teve uma editora que chama Elefante. Vocês devem ter visto algum livro já dessa editora, porque ela é famosa. Sabe o que eles estavam falando? Que a Amazon estava vendendo o livro abaixo do preço de custo. Mas que absurdo! O mesmo livro dele era vendido abaixo do preço de custo que ele tinha na Amazon. Ou seja, não tem como você competir. Você pode tirar sua margem de lucro que for. Não vai ganhar do preço da Amazon, porque eles vão bancar um pouco desse prejuízo. Vocês estão entendendo como é que é esse negócio? Eu tô me sentindo muito culpada. Não é? Dá uma culpa, não dá? É um negócio meio assim, Jesus toma conta. Tanto que, claro, isso é só uma informação, não quer dizer, eles negam essas informações, mas dizem que a Amazon teria começado a pedir desconto
desconto para os fornecedores de 55% a 58%. Por quê? Eles estão querendo meiar esse tipo de prejuízo que eles estão tendo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Ou seja, você está entendendo que todo mundo que vai escrever um livro, ou que já pensou em escrever um livro, ou que tem um livro, vai ter que acabar usando a Amazon. De qualquer forma, eles vão ser quase a única opção possível para você comercializar livros no Brasil. Vocês estão entendendo o poder disso? E vocês estão entendendo que tá rolando um costume com o preço baixo do livro? Qualquer coisa que for maior do que isso vai ser considerado super caro e não vai ser valorizado? Isso para a economia é ruim. Tanto que o Fernando Haddad, que é ministro da Economia, ele deu um posicionamento uma vez falando sobre a Shein, falando que não conhecia, que ele não assim, não conheço a Shein, porque tá falando dos impostos lá. Eu não conheço, vocês falam da Shein como se eu conhecesse, eu não conheço a Shein. Mas ele falou que todo dia comprava um livro na Amazon, que no final das contas é a mesmíssima coisa. O único portal que eu conheço é da Amazon, porque eu compro todo dia, né? Um livro pelo menos. Você tá colocando para dentro, teoricamente, uma empresa que está com preços muito abaixo do mercado, competindo com o mercado e a produção brasileira. Então, resumindo, todo dia eu acordo para errar. Basicamente, nós somos induzidos sempre ao erro e a gente tá, cada dia, uma pecinha por pecinha, estamos colocando uma pá de cal nas empresas que vendem livros no Brasil. É por isso que as livrarias estão indo pro saco. Mas eu quero saber de você. Você compra livros na Amazon? E você saber disso vai te fazer impactar de alguma forma? Comenta aqui, porque essa foi uma discussão muito ampla, né, Barbarellano? Sim! Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa um like, se inscreve no canal e vai ver mais outros vídeos aí, porque o que não vai faltar aqui é vídeo bom, você pode ter certeza. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!